Os países respondem de forma diferente à gestão de infraestruturas críticas como hospitais, transportes e energia em altura de pandemia. A realidade difere tendo em conta os recursos e verbas, tendo em conta a evolução epidémica. Portugal destaca-se pelo timing de confinamento, que permitiu algumas respostas positivas. É nosso convidado José Campos e Matos, investigador da Universidade do Minho, coordenador do estudo. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Em que áreas se destacou Portugal por ter optado pelo confinamento mais cedo? Na prática, comparando com outros países, a resposta a nível nacional foi bastante boa, numa fase inicial, e sobretudo nós conseguimos dar resposta não só do ponto de vista das infraestruturas relacionadas com a saúde, mas também outro tipo de infraestruturas, como por exemplo telecomunicação e energia, que foram durante este período atacadas por alguns ataques de ponto de vista cyber, que é muito comum acontecer neste tipo de situações quando temos um evento mais extremo, e como é a pandemia, e a resposta foi bastante célere e eficiente, até comparando com outros países. Portanto, podemos falar de uma resposta positiva por parte de Portugal nesta questão sobre a resposta a infraestruturas críticas em momento de pandemia? Sim, no geral, e de acordo com aquilo que foram as respostas e da análise que foi feita, a resposta foi positiva, sendo que neste momento, já na fase de fading out, deveria ter havido alguma atuação que não foi realizada. Eu diria que em março que a resposta foi ao mais alto nível, comparando até com outros países europeus, com a construção de hospitais temporários para aprovisionamento e deslocação de pacientes de outros hospitais e outras medidas que foram estabelecidas. Depois eu diria que a partir de maio, junho, houve algumas regiões do país que de facto não se aprovisionaram devidamente e o que está a acontecer agora com alguma intensidade na parte hospitalar é resultado disso. Mas quais foram as falhas mais detectadas recentemente? Mais detectadas no fundo, as capacidades de resposta localizada, que obrigou a uma gestão mais eficiente entre diferentes infraestruturas hospitalares e entre infraestruturas ligadas ao setor da saúde. Por exemplo, no caso houve regiões que de facto desenvolveram hospitais ou abriram hospitais militares que na altura não estavam encerrados, e houve países que também o fizeram e desenvolveram hospitais provisórios, e isso permitiu afetar doentes, até doentes que não eram Covid, e portanto diminuiu a possibilidade de atingir um pico. Eu diria que nesta fase continuamos com um número de doentes Covid relativamente alto. O número de internados também, apesar de se manter, não há um crescendo, mas continua a manter-se no número alto. E os hospitais deverão, e as infraestruturas hospitalares terão que se preparar, porque realmente o número de UCIs não é limitado e tem que haver uma gestão eficiente. Isto do ponto de vista hospitalar. Do ponto de vista das outras infraestruturas críticas, aquelas que foram identificadas como mais importantes, que seriam as de telecomunicação e ligadas à energia, porque usou-se muito as plataformas de web e a própria energia foi sobrecarregada em alguns momentos. Eu diria que neste momento que a resposta tem sido super eficiente e as plataformas, pelo menos até agora, não têm falhado, ou que se falham é muito pouco. E é possível perceber através deste estudo quais foram os países que mais falharam em determinadas áreas? Sim, há determinados países que de facto não tomaram as devidas providências, outros que não tinham um sistema as infraestruturas, eu diria, mais dispersas pelo próprio país, que permitiu ir gerindo de outra forma os pacientes, outros que não. No ponto de vista da saúde, do ponto de vista das infraestruturas de telecomunicação, houve países que também apresentaram falhas e inclusive houve situações que, por exemplo, a questão do sismo na Croácia e outros eventos extremos que aconteceram durante o período pandémico, que obrigaram as entidades a ter de agir de uma forma completamente diferente, e foi muito mais complicado. Portanto, o chamado multi-hazard.
A China também sobressai neste estudo de forma positiva por ter multiplicado hospitais de campanha e também de meios avançados de detecção de infectados. Sim, eu estava por acaso a ver exatamente isso em alguns gráficos. Tivemos respostas de colegas de todo o mundo, inclusive da China, e eles foram, eu diria, não só a China, todos os países da região Ásia, Sudeste Asiático, e estamos a ver os resultados agora a nível de números, foram muito eficientes. Eu acho que é um exemplo para todos. Claro que a China tem sempre que colocar alguns pontos de interrogação, porque é um país muito grande e com muitas interações e a informação não é tão clara como noutros países. Mas, por exemplo, se pegarmos mesmo o Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã, são países que têm uma proximidade e cujos resultados têm sido bastante interessantes. Faz também parte de fóruns que debatem a recuperação gradual da economia e da confiança dos cidadãos. Neste âmbito, o que é urgente fazer? Eu diria que, enquanto não houver umas medidas que fundamentem a confiança das pessoas no consumo, vai ser muito difícil fazer a recuperação económica. Não será ao lançar novos eixos ferroviários, por muito que me agrade, ou novos aeroportos, ou o que seja, que vai lançar a economia. A economia é global e enquanto as pessoas não se sentirem confortáveis para se deslocar, enquanto as pessoas não se sentirem confortáveis para ir consumir, eu acho que vai ser muito complicado. E, portanto, as principais medidas que devem ser tomadas nesta fase são medidas de apostar no rastreio, na saúde pública, contratando mais pessoas, hospitais de campanha, se necessário, fazer confinamentos, mas localizados ao nível das regiões que têm os surtos, que é isso que tem sido prática comum noutros países, e eu acho que é por esse caminho que nós temos que apostar. Investir em testes rápidos, investir em pessoas, recursos humanos para nos apostar também no contact tracing e tudo que é no controle. E, portanto, eu acho que a economia devia muito por esse setor ligado de proteção da saúde e da saúde pública, porque a seguir o resto se seguirá. Enquanto esse primeiro problema não estiver totalmente resolvido, não vai haver consumo por parte das pessoas, e sem consumo por parte das pessoas vai ser muito difícil pôr a economia a funcionar. Muito bem, José Campos e Matos, obrigada pelos esclarecimentos relativamente às conclusões sobre este estudo. Muito obrigado.